Um bom dia, um feliz sábado para todos. Estou agradavelmente surpreso hoje de manhã. Uma manhã fria, úmida, de um feriado prolongado. Eu esperava termos aqui no máximo meia dúzia de pessoas. Contente em vê-los todos, amigos queridos, para esse encontro de reflexão sobre a palavra de Deus. A nossa oração é de que Deus nos abençoe nesse momento e que saiamos daqui melhores pessoas. Eu os convido a abrir sua Bíblia no texto que será motivo da nossa devoção, reflexão nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. E eu leio: Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu gostaria de fazer referência de alguns nomes neste momento. E na medida em que eu for mencionando cada um deles, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de tentar descobrir o que é que essas pessoas têm em comum. Está bem? Vamos começar com o nome de Levi Strauss. Ele nasceu em 1829 na Hungria, aliás, na Alemanha, imigrou para os Estados Unidos, montou um pequeno negócio de confecções. Ele vendia roupas para mineiros, roupas rústicas. Ele percebeu que elas se rasgavam rapidamente, os seus clientes começaram a reclamar. E ele ficou pensando o que ele poderia fazer para ter uma roupa mais resistente. Inicialmente ele fez umas calças de lona, mas eram muito grossas, não tinham flexibilidade. E finalmente ele inventou o jeans. E hoje nós temos, até hoje a marca, né? A gente fala aqui em português de Levi's, Levi's, o jeans famoso no mundo inteiro. Tornou-se multimilionário Levi Strauss. Outro nome, esse talvez um pouquinho mais conhecido, particularmente dos jovens, assim como eu. Steven Spielberg, já ouviram falar dele? Ele ganhou nada menos que 3 Oscars. Cineasta famosíssimo também no mundo inteiro. Produtor do livro Tubarão, Caçadores da Arca Perdida, que aliás é um filme sobre arqueologia, né? Fantasioso, mas é. O ET, A Lista de Schindler e vários outros filmes de grande bilheteria. Nasceu em 1946, está vivo ainda. A revista Forbes, no ano passado, disse que ele, graças a essa atividade de sucesso, amealhou uma fortuna de nada menos do que 3,6 bilhões de dólares. Inequivocamente um homem de sucesso. Um outro nome, Harry Houdini, já ouviram falar dele? Falecido há muito tempo já, não é da nossa época, nasceu em 1874, mas é aclamado internacionalmente como um dos mais famosos mágicos que esse mundo já teve. E ele zombava da magia, ele dizia que na verdade era truque, né? E ele era capaz de fazer truques admiráveis que até hoje muita gente tenta imitar. Como, por exemplo, ser algemado, os pés, as mãos, o pescoço, jogado dentro de um balde cheio de água, com a
tampa rosqueada e também cheia de cadeados, ele conseguir sair dali vivo. Houdini nasceu na Hungria e foi morar nos Estados Unidos, onde morreu. Um nome um pouquinho mais conhecido agora, Sigmund Freud. Ouviram falar de Freud? Que aluno de escola não ouviu falar de Freud? Pai da psicanálise, nasceu na Áustria, 1856, influenciou o pensamento moderno até os dias de hoje. É quase que impossível estudar o ser humano hoje sem alguma referência às pesquisas, à contribuição desse cientista do comportamento da mente humana. Mais um nome? Estão achando alguma coisa em comum entre eles? Leonardo Bernstein. Ouviram falar? Um dos mais renomados maestros da época moderna. Regeu as principais orquestras do mundo, também americano. Faleceu em 1990. Franz Kafka. Já ouviram falar de Franz Kafka? Novelista, escritor, grande influência na literatura do século XX. Escreveu livros surpreendentes, aterradores alguns, mas muito influente. Esse vocês certamente conhecem, Albert Einstein. Já ouviram falar desse sujeito? Um pouquinho famoso, né? O pai da teoria da relatividade, aquelas fórmulas fabulosas que a gente escuta na escola e nunca entende, né? Energia igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Se alguém entender na saída, por favor, me explique isso. Coisa fantástica. Um dos homens de maior influência na ciência moderna. Karl Marx, certamente também muito conhecido, filósofo, sociólogo, fundador do comunismo, um dos fundadores. George Gershwin, pianista, compositor, famoso pela Rhapsody in Blue, um americano em Paris, grande, influente músico da atualidade. Ouviram falar, pelo menos os da minha geração, de Henry Kissinger? Lembram-se dele? Sumiu do cenário, naturalmente, né? As gerações se sucedem, os grandes também dão lugar aos outros mais jovens. Ele é um cientista político, nascido na Alemanha, radicou-se nos Estados Unidos, onde foi secretário de Estado na época do presidente Richard Nixon. Foi Prêmio Nobel da Paz em 1973, graças à sua contribuição pelo cessar-fogo na Guerra do Vietnã, e participou de movimentos internacionais de grande proeminência por um longo período de tempo. Um que vocês, os jovens, talvez devam conhecer, embora ele não seja dessa geração, Bob Dylan, compositor, cantor famoso, 1941, a data do seu nascimento, americano também. Atuou muito nos movimentos de igualdade social nos Estados Unidos, com influência, inclusive, em muitos países, até o nosso. Esse aqui as mulheres conhecem, Calvin Klein. Quem não conhece, né? Estilista norte-americano, influenciou gerações de outros estilistas e a moda no mundo inteiro. E a lista praticamente não tem fim. O que esses homens têm em comum? Vocês sabem? São o quê? Ah, sim. São todos judeus. Descendentes, pelo menos, de judeus. Alguns judeus por religião, outros judeus apenas por etnia, por descendência étnica. Os judeus são hoje, provavelmente, o povo que maior influência exerceu no mundo. E que ainda exerce. Uma das provas disso, uma das maiores evidências disso,
é quando nós olhamos para os premiados, os laureados pelo Prêmio Nobel. Vocês sabem o que é o Prêmio Nobel, né? Ele foi criado por um cientista sueco multimilionário chamado Alfred Nobel, como forma de reconhecimento às pessoas que realizassem, nas palavras dele, os maiores benefícios para a humanidade. Ele queria premiar essas pessoas. E ele instituiu esse prêmio, que é também milionário. O Prêmio Nobel é concedido todo ano às pessoas que contribuem, fazem as maiores contribuições no mundo da física, da química, da literatura, da paz, da economia e da medicina. Para vocês terem uma ideia, o prêmio foi instituído em 1901. Até o ano passado, foram concedidos 194 prêmios para pessoas de origem judaica. 194 para judeus. Vamos colocar isso em perspectiva. Sabe quantos judeus existem no mundo? Da população do mundo, apenas 0,2% são judeus. Sabem quantos dos laureados do Prêmio Nobel que receberam esse prêmio? Mais de 22%. Veja a diferença. 0,2% da população é judia, mas, apesar de serem muito poucos, eles abocanham mais de 22% do Prêmio Nobel, em todas as áreas. E não só desse, porque existem outros prêmios também muito importantes. E eles abocanham 30% aqui, 25% ali, 35% acolá, prêmios nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, eles sempre são os mais premiados. Como é que nós explicamos essa extraordinária realização, capacidade de realização do povo judeu? Como é que nós explicamos isso? Aliás, essa é uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo fez retoricamente, né? Romanos capítulo 3, verso 1, ele pergunta: qual é a vantagem do judeu? Como é que nós explicamos essa aparente vantagem desse povo extraordinário? Existem 3 possíveis respostas, a meu ver, que podem nos ajudar a entender essa questão. E vamos olhá-las com um pouquinho de atenção agora. A primeira resposta possível é sugerida pelo livro de Gênesis, capítulo 26, verso 3. Gênesis 26, verso 3. São palavras de Deus, que ao dirigir-se a Isaac disse: mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Deus fez uma aliança com Abraão, que ele renovou com Isaac, que ele renovou com Jacó, pai, filho, neto, e que renovou outras vezes ao longo da história do povo judeu. E não são poucos aqueles que dizem que esse compromisso de Deus com Abraão é o que é responsável pelo sucesso desse povo. E é interessante que, quando nós lemos nas Escrituras
a renovação desse compromisso de Deus é sempre referindo-se ao indivíduo com quem o compromisso é feito e à sua descendência. Como se fosse uma herança. Não uma herança apenas de terra, mas uma herança de bênçãos. Os descendentes compartilhariam dessas bênçãos. E alguns dizem, aqui está o segredo. E há uma certa lógica nisso. Do mesmo modo como nós transmitimos certas características nossas para os nossos filhos, não é irrazoável pensar que Abraão tenha transmitido algumas das suas características para os seus filhos. Então, alguns dizem, bem, o segredo está no DNA. Deus abençoou Abraão de tal forma que o carregou de atributos transmissíveis, talvez até geneticamente. Eu me lembro que tive um professor que tinha uma criação de galinhas garninzé, aquelas bem pequenininhas, né, bonitinhas. E um dia apareceu uma galinhazinha que tinha uma pena dourada. E ele resolveu cruzar essa galinhazinha com pena dourada com um galinho que tinha uma pena dourada. E ele ia sempre cruzando os filhotes, as descendências com pena dourada, a tal ponto que ele conseguiu, depois de alguns anos de cruzamento, ter uma galinha garninzé todinha dourada. Isso é uma coisa conhecida, né? A gente consegue selecionar traços que são passados de uma geração para outra. Do mesmo modo como casais de olhos azuis tendem a gerar filhos de olhos azuis, pessoas altas tendem a gerar filhos também de grande estatura. É razoável presumir que inteligência também seja transmitida de geração em geração. E essa tem sido a explicação que alguns dão para esse fenômeno do sucesso dos judeus no mundo. Porém, é curioso nós olharmos para a história e vermos que os judeus raramente foram reconhecidos como pessoas expoentes em alguma coisa. Isso é uma coisa recente, relativamente recente. Quando Abraão, seus descendentes imediatos, filhos, netos, bisnetos, foram para o Egito e foram morar naquele lugar, como é que os egípcios os tratavam? José deu instrução para os seus irmãos, ele disse, olha, digam para Faraó que vocês são pastores, porque quando ele ouvir que vocês são pastores, ele vai querer distância de vocês. Porque pastores são abominação para os egípcios. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 46. Eles eram, lá nos primórdios já, tratados pelos egípcios como abominação. Uma classe desprezível. Logo depois tornaram-se escravos naquele mesmo lugar. Pior ficou a situação ainda. Quando conseguiram liberdade e foram para a terra prometida, ficaram lá um bocado de tempo, mas com lutas, com dificuldades, opressão, até que as 10 tribos do norte foram tomadas pelo Império Assírio, levadas cativas, esparramadas pela face da terra, no ano 722 a.C. Alguns anos depois, os babilônios vieram e acabaram com o resto dos judeus que ali estavam, levaram as outras tribos do sul também alguns cativos e destruíram o que restava ali da liberdade, da independência do reino de Judá. Isso 586 a.C. Os judeus foram esparramados, depois voltaram para a terra, vocês conhecem a história, estou aqui resumindo muito resumidamente. Mas eventualmente acabaram sendo também escravos, povo subjugado pelos romanos, se rebelaram contra os romanos ficaram impacientes com eles, e começaram a cercear cada vez mais esse povo, tornando a vida deles quase que impossível.
Há um trecho escrito por Sêneca, que viveu entre o ano 4 antes de Cristo até o 65 depois de Cristo. Sêneca diz o seguinte: os costumes dessa raça amaldiçoada conquistou tamanha influência que agora são recebidos em toda parte do mundo. Uma raça amaldiçoada. Foram desterrados, né? Os romanos cansaram-se das insurreições desse povo e os esparramou pela terra, os expulsou da sua terra de origem, passaram a viver em lugares os mais distantes, em todos os países do mundo praticamente. E nesses locais começaram também a se sobressair e criar incômodo. Na época bem próxima de nós aqui, Segunda Guerra Mundial, o Hitler resolveu acabar definitivamente com esse povo. Vocês conhecem a história do Holocausto. Mas um pouquinho antes de Hitler assumir o poder, de tornar-se o líder todo-poderoso que veio a ser, em uma conversa que ele teve em 1920 com um dos seus associados, Hitler disse o seguinte: se eu realmente chegar ao poder, a destruição dos judeus será minha primeira e mais importante tarefa. Tão logo eu tiver poder, construirei forcas e mais forcas. Por exemplo, em Munique, na Praça de Maria, tantas quantas o tráfego permitir. Então os judeus serão enforcados um após o outro e permanecerão pendurados até apodrecerem. O mesmo procedimento será seguido em outras cidades, até que a Alemanha seja purificada do último judeu. Não parece uma raça muito privilegiada essa não, né? Perseguição ao longo de séculos, ao longo de milênios. Desprezo, marginalidade, desterro, fome, morte. Não me parece um povo privilegiado. Então vamos para a segunda possível resposta. Como podemos justificar esse sucesso de tantos judeus ao redor do mundo? Talvez uma resposta possível esteja em Provérbios capítulo 22, verso 6. Talvez não seja uma questão não de DNA, de características transmitidas geneticamente de pais para filhos, talvez seja uma questão de educação. Provérbios sugere justamente isso. Provérbios capítulo 22, um texto bastante conhecido nosso, 22, verso 6. Lembram-se? Instrui o menino no caminho em que deve andar. Esse era um ensinamento judaico tradicional, praticado pelas famílias. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É bem verdade que as características genéticas têm um poder muito grande em determinar como nossos filhos serão. É verdade. Mas a educação também tem esse poder. Às vezes as características genéticas nem são muito favoráveis. Às vezes os recursos são parcos. Mas uma boa educação torna o jardim florido, frutífero. Porque educação significa cultivo, né? Trato. Ensina a criança. De que modo? No mesmo livro de Provérbios, capítulo 3, verso 3, é-nos dado um exemplo de como isso deve ser feito. Provérbios 3, verso 3 diz: não te deixem o amor e a fidelidade.
ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Esse costume, porque há outros textos que fazem referências semelhantes a isso, esse costume é praticado até hoje por judeus ortodoxos. Uma vez estava viajando para Israel e de madrugada eu fui acordado com alguns movimentos dentro do avião. Havia muitos judeus ortodoxos naquele voo. E eles se levantaram, pegaram na mala uns apetrechos rituais, cobriram-se com o seu manto tradicional, pegaram a Torá e umas tiras de couro e começaram a amarrar aquelas tiras de couro no braço. Né? É a cerimônia que tem base nessas instruções bíblicas de amarrar a sabedoria, né? A maneira simbólica de você amarrar a sabedoria ao redor de você. Educação não se faz de maneira solta, irrefletida, não planejada. Há necessidade de fazer a coisa conscientemente, intencionalmente, sistematicamente, planejadamente. Nós temos que amarrar as coisas boas em nós, em nossos filhos. E essa tradição judaica permeou o povo por muito tempo. E eu talvez devesse ler agora Romanos, em que Paulo, também judeu, dá uma contribuição para a nossa compreensão desse tema, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Porque os judeus passaram por uma história de sofrimento, como eu disse. E não é só o ensino dos pais que ensinam. O sofrimento também ensina. Paulo reconhece isso em Romanos ao dizer, não somente isso, mas também nos gloriamos em quê? Notem que o texto anterior é dito que a glória nós alcançamos pelo ensino. E aqui Paulo fala que nós também nos gloriamos de uma outra maneira. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação é uma mestra competente, eficiente, hábil e sábia. Anos atrás, eu me deparei com um livro e o li avidamente. Até fiz contato com a autora do livro, pedi autorização para ela para traduzir o livro e publicar aqui no Brasil. Ela me deu essa autorização, infelizmente não foi possível fazê-lo. Mas o livro era uma pesquisa, ela é uma doutora em psicologia norte-americana, professora de uma universidade lá. Era uma pesquisa sobre qual teria sido o fator preponderante nas grandes inovações da tecnologia, das artes, da ciência, das humanidades no mundo. E ela começou como pesquisadora a estudar casos. E nesse livro ela retrata, ela relata um número grande de exemplos, grandes avanços. Mas qual foi a mola propulsora? E o ponto em comum em todos esses casos que ela apresenta no livro é uma situação de crise. Quando a água nos bate no traseiro, nós aprendemos a nadar. A crise motiva pessoas a encontrar soluções, a inventar coisas inimaginadas antes. A crise é mestra. E Paulo fala justamente isso. Nós nos gloriamos, em outras palavras, a nossa glória advém também da crise, das tribulações. Tribulação é uma oportunidade de crescimento. E Paulo agradecia a Deus por elas. E há por acaso na face da terra algum povo que tenha passado por mais tribulações que o povo judeu?
Não é de admirar que tenham sido tão criativos, tão empreendedores, tão determinados. Os judeus aprenderam, desde sempre, que para sobreviver, para superar oposição, para vencer na vida, é necessário trabalhar e trabalhar muito. E eles cultivaram esse senso comunitariamente. E passaram esse senso de resiliência para os seus filhos. Eu, quando vou a Israel, gosto de ficar hospedado bem próximo da cidade antiga, porque é um ponto de fácil acesso a vários outros pontos de interesse para mim. E eu me hospedo geralmente numa associação judaica, que é um centro cultural, que foi criado para receber adolescentes do mundo inteiro, para eles terem uma experiência com a cultura da terra de origem dos seus antepassados. E quando eu vou lá, as instalações são muito confortáveis, tudo muito moderno, muito bonito. A gente tem que apenas ser flexível, sujeito ao burburinho, ao barulho, à agitação das crianças e adolescentes que vêm do mundo inteiro. Da última vez, havia um grupo lá muito grande, não sei quantos, mas pelo menos uns 200, do Chile. A gente encontra gente do mundo inteiro lá. Eles trazem as crianças para que elas tenham essas experiências dos seus pais. Investimento na transmissão de sabedoria, de experiência de uma geração para outra geração. Isso é uma coisa característica do povo judaico. Qual a importância disso no que os filhos serão no futuro? Nós temos intuitivamente a ideia de que isso deve ter algum efeito. Mas algumas pessoas quiseram fazer isso de uma maneira mais criteriosa, com métodos científicos, tentar ver se realmente tem algum efeito. E cientistas estudam tudo, né? Tem sempre gente interessada em escrever uma tese doutoral ou pós-doutoral sobre algum assunto, então eles buscam os mais diversos. Se alguém se dispôs, na Universidade Duke, nos Estados Unidos, a pesquisar quais seriam os fatores que contribuem para o sucesso das crianças, dos jovens. E a pergunta era, será que o que os pais fazem, a sua motivação, o seu estímulo, o ambiente que essa família frequenta, será que isso tem algum papel, alguma importância na educação dos filhos, no que eles serão no futuro? E eu quero reportar para vocês aqui rapidamente uma pesquisa que foi feita nessa universidade com 500 crianças ao longo de 5 anos. Elas foram acompanhadas ao longo de 5 anos, adolescentes, basicamente, do ensino fundamental até o final do ensino médio. A coordenadora dessa pesquisa foi a doutora Nancy Hill, que é uma doutora em psicologia, e eu leio um trechinho só da conclusão da pesquisa. Nossa pesquisa demonstrou que os pais fazem sim diferença, especialmente na adolescência, quando os filhos decidem se querem ou não cursar uma faculdade e começam a pensar que trabalho gostariam de ter quando adultos. O estudo também demonstrou que a influência dos pais varia dependendo das realizações educacionais dos pais. Mas notem só o que ela observa. Pais bem-sucedidos, ou pelo menos que valorizam e promovem o sucesso na vida, determinam em grande medida o sucesso dos seus filhos. Não é preciso que os pais sejam necessariamente bem-sucedidos, mas que eles saibam o valor do sucesso. E ao valorizarem isso no seu ambiente doméstico, no seu ambiente comunitário, isso de algum modo influencia determinantemente decisões das crianças e adolescentes para o futuro.
E ela conclui: para que as crianças alcancem o seu potencial, elas precisam que seus pais sejam promotores desse propósito. E com isso caminhamos nesse crescente para a nossa terceira possível resposta, terceira e última. O que é que justifica o sucesso dos judeus? Podemos voltar para o nosso texto de introdução, Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até quanto? Até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Uma leitura superficial desse texto, fora do contexto do que a Bíblia ensina, parece sugerir que quando Deus abençoa uma pessoa, essa bênção é passada de geração para geração. Como é que isso se dá? É uma transmissão automática? É uma transmissão mágica? Talvez nós devêssemos prestar atenção nas palavras bíblicas com um pouquinho mais devagar. A bênção de Deus, que é transmitida de geração em geração, ela está geralmente associada a uma palavra que ocorre na Bíblia 290 vezes. É a palavra Hazak. E eu vou ler apenas uns poucos exemplos para ilustrar o significado dessa palavra. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 13. Crônicas 22, verso 13 diz: então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te desalentes. A palavra é esforça-te. Hazak. A bênção de Deus, se fosse automática, requeriria, exigiria que esses 290 textos bíblicos fossem removidos da Bíblia. Porque se fosse automática, não era necessário Deus dizer para nós: olha, esforça-te. Porque se a bênção é automática, tudo o que nós precisamos fazer é ser filho da pessoa certa. Não é isso? E nos dias de Jesus, os líderes judaicos achavam que era assim. E diziam: nós somos abençoados, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam fazer o que ele fez. Porque Deus pode fazer filhos de Abraão até dessas pedras aqui no chão que vocês estão pisando em cima. Deus transforma as pedras em filhos de Abraão se ele quiser. A virtude não está no DNA. A virtude está no Hazak. E eu, quando estava estudando essa palavra, por acaso estava sentei-me ao lado de uma judia, amiga minha, e eu fiz questão de conferir o significado da palavra. Como nós estávamos comunicando em inglês, e ela não falava muito bem inglês naquela época, eu perguntei:
o que significa essa palavra aqui? Escrevi para ela em hebraico, ela olhou a palavra e disse, procurou uma palavra e não achava nenhuma. Ela fez um gesto. Ela fez assim, Hazak significa força, trabalho, energia. É isso que Deus pede. E isso é parte integrante da bênção. É parte necessária, é pré-requisito da bênção. Um outro exemplo. Gênesis 48, verso 2. Gênesis 48, verso 2. Disse alguém a Jacó, José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Lembra-se do episódio? Ele já estava velhinho, quase sem forças. Deitado ali na cama. Mas quando seu filho se aproximou, ele fez questão de levantar-se. E a Bíblia diz que ele esforçou-se. E a palavra é Hazak. O esforço que Deus pede de nós não é o esforço dentro da linha de conforto, dentro da esfera de conforto. É o esforço que requer tirar de nós as últimas energias. E ele buscou energia para levantar-se e sentar-se na cama. O convite para eu estar com vocês aqui hoje de manhã foi feito pelo Paulo, muito gentilmente. Eu agradeço pela oportunidade, Paulo. É sempre gostoso estar aqui, uma bênção estar com vocês. Mas foi feita muitas semanas atrás. Nem ele nem eu poderíamos saber que eu ficaria gripado nesse fim de semana. E eu estava febril ontem à noite, e tomei alguma medicação que a minha filha prescreveu, deitei, o sono não vinha. Levantei, li bastante, sentei, deitei, levantei, sentei, deitei. A última vez que eu olhei no relógio era 4:30 da manhã. E como eu demorei mais para dormir ainda, não sei que hora que eu peguei no sono, mas devia ser umas 5 horas da manhã. O relógio despertou às 7:30. Eu asseguro para vocês que foi necessário um pouco de Hazak para vir aqui hoje. Mas não se consegue fazer nada de bom na vida deitado em berço esplêndido. É necessário, se queremos as bênçãos, esforço. Josué capítulo 1, verso 9, vou ler rapidamente, sem grandes comentários, porque o nosso tempo se esvai tão rapidamente. Josué, capítulo 1, verso 9. Qual foi a instrução de Deus quando estavam chegando na terra prometida? Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Pergunta a Deus. E qual foi a resposta? Esforça-te. Hazak, a palavra é a mesma. Tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Verso 6 desse mesmo capítulo. Esforça-te, Hazak de novo, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Verso nesse mesmo capítulo, verso 7. Tão somente faça o quê? Hazak, e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E ainda nesse capítulo, verso 18, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhe ordenares, será morto. Então somente esforça-te.
e tenha bom ânimo. Moisés foi chamado para essa mesma função, com essa mesma responsabilidade. Notem que curioso é o texto de Êxodo capítulo 4, verso 4. Êxodo 4, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. Que episódio que é esse? Quando Moisés se apresentou diante do faraó, e ele pediu para Deus: que prova eu dou de que tu me enviaste? Ele disse: não, você está com a tua vara na tua mão, chega lá, joga a vara na frente de faraó, e ela vai se transformar em cobra. E você segura a cobra pelo rabo, e ela vai se transformar em vara de novo. Nesse mesmo capítulo, ele é introduzido com o seguinte: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem minha voz, disseram, o Senhor não te apareceu? Era um grande problema. Ele tinha que convencer o faraó de que Deus o havia enviado. Era uma situação que envolvia a sua vida, envolvia a vida de todo o seu povo. Um grande drama, uma grande crise. E a palavra de novo aparece ali, Razak. Agarre a cobra pelo rabo. A palavra é a mesma. Que expressão adequada para expressar o que Deus espera de cada um de nós. A crise se afigura, agarre a cobra pelo rabo. E ela vai embora. E ela se transforma em vara de novo. Ela volta a ser controlada por você. Razak é a determinação do homem em beneficiar-se das bênçãos já garantidas por Deus. Deus abençoa a todos. Sabe por que alguns não são abençoados? Porque não segura a cobra pelo rabo. Porque não se esforça. Porque não faz a parte que compete a nós. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Mas aquilo que podemos, Deus não fará. É isso que esse texto ensina. E eu estou convencido de que é a isso que se deve reportar para tentar explicar o sucesso do povo de Israel, do povo judeu. Pessoas que receberam uma herança, mas não é uma herança automática, é uma herança de experiência e de educação. Uma experiência comum, uma herança comum, uma educação comum. E ao compartilhar dessa herança comum, que implica em disposição em trabalhar com afinco, em gastar energia, dedicação, os resultados vêm. E como vem? Paulo fala justamente isso. Eu estou concluindo, por favor, tenham paciência mais um segundinho comigo. Nós lemos agora há pouco Romanos capítulo 3, verso 1, eu quero ler o verso 2. Porque Paulo pergunta e responde. Romanos capítulo 3, verso 1. Qual é a vantagem do judeu? E ele responde no verso 2. Muita, em todo sentido. E primeiramente, qual é a vantagem deles? Qual é a vantagem primeira do judeu? O que diz o verso? Primeiramente, a palavra de Deus lhes foi confiada. E o que é a palavra de Deus? Não são ensinamentos? Não são instruções?
Não é um estilo de vida que precisa ser adotado? Não é um regime alimentar? Não é uma forma de adoração? Não é uma forma de nos relacionarmos uns com os outros? Não é um padrão ético? Não é um padrão moral? E por acaso há alguma coisa na Bíblia que não requeira o exercício determinado, resoluto, corajoso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio? Quando decidimos agir do mesmo modo, as bênçãos de Deus se realizam também em nossa vida. Elas não são exclusivas dos judeus. Deus é Pai de todos. E o mesmo sucesso, a mesma realização, as mesmas bênçãos estão ao nosso alcance. E influenciaremos os nossos filhos até 1000 gerações. Que é uma linguagem simbólica para dizer que influência ela tem longo alcance. Mas isso aqui não são instruções só para pais. São instruções também para filhos. Filhos sábios sabem que eles são produtos das influências que recebem. E se você é sábio, se você é sábia, escolha a melhor influência. Escolha estar com as pessoas certas. Escolha estar na comunidade certa. Escolha ouvir as pessoas certas. Porque o maior beneficiado, a maior beneficiada será você. Concluindo, eu quero ler para vocês, sem comentários, mais alguns nomes. Me permitem? Luciano Huck, Mateus Solano, Débora Bloch, Dani Stubach, Luciano Zafir, Silvio Santos, Marcos Mion, Clarice Lispector, José e Edmundo Safra, banqueiros. Aliás, aqui eu faço um comentário, me permitam. Eu estava em Jerusalém, uma vez andando pelas ruas lá, e num setor bastante antigo, secular, prédios fantásticos, mais antigos, e no meio daquilo tudo tinha um prédio que destoava, porque ele era muito moderno, prédio grande, de vidro e concreto, aço, muito bonito mesmo. E eu via na porta, tinha uma placa, eu fui lá ler a placa, era um centro de cultura, para promover a cultura judaica. E em letras bem pequenininhas lá embaixo estava escrito assim: doação da família Safra de São Paulo. Isaac Karapchevsky, maestro. Luiz Fux, ministro do Supremo. Pedro Bial. Alguns nem sempre fazem as coisas boas, né? Burle Marx, paisagista, arquiteto, responsável pelo eixo monumental de Brasília, pelo Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, pelo aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Roberto Tivita, dono da editora Abril. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Sandra Annenberg, jornalista, âncora do jornal Hoje. Lazar Segal, pintor, escultor. Hector Babenco, cineasta. Benjamin Steinbrück, acionista da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, e a lista vai. Né? O que esses homens e mulheres têm em comum? O que eles têm em comum, irmãos, é que eles receberam uma herança que diz que Deus premia o trabalho. E que Deus premia o estudo. E que Deus premia o hazak. Deus premia o esforço. Deus ajuda, o que diz a sabedoria popular? A quem cedo madruga. Isso é bíblico, das coisas automáticas. Da religião em troca de dinheiro. De bênção em troca de dízimo. Como se Deus fosse um comerciante que dá bênção se você der uns trocados para ele. Não há bênçãos, irmãos, sem
dedicação. Não há colheita sem plantação, sem semeadura. Eu dou graças a Deus por Ele ser esse Deus que Ele é, que me respeita. Ele não me obriga a ser feliz. Ele quer que eu seja. Mas Ele me respeita tanto que Ele cria as condições e diz, olha, agora é com você. Tire bom proveito disso. Invista. Levante da cama, mesmo sem vontade. Porque você não vai ter o prazer de abraçar os seus amigos lá de São Caetano se você não fizer isso. É assim que a vida funciona. Eu quero, irmãos, não sei se consegui passar para vocês essa mensagem, mas o meu propósito é que nós tentemos evitar o máximo que pudermos essas tendências místicas que permeiam o cristianismo moderno. O misticismo não faz bem. O misticismo, ele traz a ideia de que se nós fizermos a coisa certa, ritualisticamente os resultados virão. Se ajoelha de tal jeito, se veste de tal jeito, né? Faça aquelas coisinhas com aquela formulazinha certa. Se você fizer as coisinhas certas, magicamente o resultado vai ser produzido. Irmãos, isso não é ensino bíblico. Isso não é Hazak. O ensino bíblico é, levanta de madrugada, estude, trabalhe. O sucesso está garantido, mas Deus não vai colocar comida na sua boca. E a igreja será abençoada quando ela deixar de ser preguiçosa. Quando eu deixar de ser preguiçoso. Quando nós formos empreendedores. Que Deus nos abençoe. Mas não se esqueçam de abençoar-se a vocês mesmos. Amém.